Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ETE ItaíbaCast. Meu nome é Raika Soares e hoje nós vamos tirar dúvidas, esclarecer algumas dúvidas sobre a maçonaria e a Ordem Demolei. Nós estamos aqui com o senhor Donis Ramos, seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou pedir para o senhor se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre o senhor. Pode se apresentar. Meu nome é Aldonis Cordeiro Ramos, sou itaibense, casado com a professora Sheila, Daniela, e tenho 2 filhos, João Emanuel e Aldonis Eliar. Bom, nós vamos começar agradecendo por o senhor estar aqui hoje mais uma vez. E eu queria perguntar para o senhor o que é a maçonaria e quando e como ela surgiu. A maçonaria, a gente não tem uma definição de quando ela começou, né? Mas ela remonta a muito tempo atrás. Acredita-se que maçonaria quer dizer, maçom quer dizer pedreiro, né? Significa pedreiro, e daí tudo que está relacionado à construção, então, se volta para a maçonaria. Então, os pedreiros, antigamente, era uma profissão, não é o pedreiro de hoje, mas era aquele que devastava a pedra bruta, né, para formar aqueles blocos de pedra. Ainda hoje nós vemos na Grécia, em Jerusalém, em várias catedrais, vários palácios, castelos, existem essas pedras ainda, né, esses castelos formados por essas pedras. E isso era uma profissão que eles não... Era uma profissão que tinha um livre acesso, né, tinha os feudos, né, o pessoal não tinha acesso a outras pessoas, não eram condicionados a esses feudos, e os maçons, esses operativos, que trabalhavam na pedra e tudo mais, eles tinham ali o livre acesso, eles entravam e saíam, e com isso eles tinham alguns segredos, né? Quais segredos? De como cortar a pedra, a forma de cortar, as suas técnicas, eles não passavam para outras pessoas, eles mantinham aquilo ali justamente para manter esse, porque se ele fala para outras pessoas iam começar a ter, então eles iam perder esse privilégio, né? Então a igreja chamava para se construir as catedrais, reis para se fazer castelos e assim por diante. E já nos tempos, agora já no século XVII, século XVIII, então a maçonaria ela vai se tornando especulativa, então ela vai trazendo pessoas, se perdeu essa questão das construções, não era? E aí esses maçons que se reuniam, começaram a se reunir para poder falar sobre questões filosóficas, né, ensinamentos, e aí vão passando essas essências e vai se registrando. Então em 1717 é que inicia, tem um achado, né, um documento, né, na Inglaterra que inicia, então não que inicia a maçonaria, mas que tem o primeiro registro documental, né, da maçonaria, né, mas entende-se que antes disso, então, esses construtores, né, da antiguidade eram tidos como pedreiros. E aí a maçonaria, né, foi aperfeiçoando, então foi se vendo essa questão filosófica, trabalhando essa filosofia, e aí foi se estendendo, né, até da forma que é hoje. Pronto, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre a filosofia, os maçons eles têm alguma filosofia própria ou seguem algum tipo de filosofia externa? Como funciona? A maçonaria ela é baseada, ela não é uma religião, né? Ela é religiosa, mas ela não é uma religião, né? Então ali todas as religiões, todos os credos, né? Pessoas de todos os credos podem adentrar na maçonaria. A não ser que seja um ateu, então uma pessoa ateu ele não entra. A pessoa tem que ter uma crença num ser supremo, né? E a maçonaria
como eu disse, nesse início aí do século XVI, XVII, XVIII, então inicia com essa parte filosófica e aí adentra, né, judaico-cristão. Então a maçonaria, os ritos da maçonaria, posso falar aqui no Brasil, eles são mais tidos como judaico-cristão. Então tem uma influência judaico-cristã muito forte, né? E lembro, não é uma religião, não é um credo, ninguém vai para ali para se cultuar nada, de forma alguma. É apenas uma associação de homens livres, né, de bons costumes, que estão ali para debater melhorias para a sociedade, né? Tentar, esse é um dos objetivos da maçonaria, que é tornar feliz a humanidade. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho como que é o processo de entrada na maçonaria? Tem um mais simples, que eu posso dizer que a pessoa que despertar esse interesse de entrar na maçonaria, ele pode procurar um dos maçons que ele conheça, né? E procurar dizer que tem vontade, né? Esse maçom vai pegar essa informação, pegar alguns dados dele, passar na maçonaria, na loja maçônica, e aí vai se iniciar um processo. Sem essa procura, né, os maçons também estão se reunindo ali, estão observando, né, o comportamento de homens na sociedade, e aí vai ser sugerido esses nomes, né, conforme essa análise, né, no mundo profano, como os maçons falam, como nós falamos. Então leva-se para a maçonaria, olha, tem fulano, tem beltrano, e aí os maçons ali que não conhecem vão procurar conhecer essa pessoa, e aí pronto. Então tem tanto um maçom, ele pode indicar uma pessoa, como uma pessoa que não é, que quiser ser, ele pode procurar um maçom. E aí o processo segue o mesmo. Então vai ter essa investigação, vai ter uma questão de sindicância, né, que vai o venerável mestre, que é o presidente da loja maçônica, vai determinar 3 pessoas, né, para fazer a visita a essa pessoa, fazer uns questionários, ver se, e aí essa pessoa, se responder conforme o que a maçonaria, né, o que a loja maçônica pretende, então essa pessoa pode ser iniciada. Então dessa parte aí, a maçonaria, a loja maçônica encaminha para a potência, que é a grande loja. No caso, nós aqui somos a grande loja. Existem 3 potências reconhecidas no Brasil, que é a grande loja maçônica de Pernambuco, aliás, perdão, a grande loja maçônica de Pernambuco é aqui nós, né? Mas no Brasil tem a grande loja maçônica, a Grande Oriente Independente e a Grande Oriente do Brasil. E aqui em Pernambuco tem essas 3. Então nós, esse processo seletivo, vamos dizer assim, então nós encaminhamos, após a aprovação da loja, encaminhamos para a potência, para a grande loja, e lá vai se passar mais 30 dias, né, passando em todas as lojas, quem é aquela pessoa, se a pessoa não tem não responde nenhum processo, enfim, se nenhuma outra cidade, nenhuma outra loja de outras cidades tiver nada negativo, provavelmente essa pessoa vai seguir, vai iniciar. Então, esse processo aí, para iniciar, vai durar aí uns 3, 4 meses aí, aproximadamente, né, porque vai ter essa investigação. Então, a maçonaria procura fazer esse seleto, né, procurar pessoas, né, de boa índole, né, para que possa somar para a melhoria da sociedade, melhor falando. O senhor falou da loja maçônica. Como que funciona, como é a estrutura organizacional de uma loja maçônica? E nada aqui, o senhor tem alguma função nela? Qual que é a função do senhor? A maçonaria é uma sociedade, uma sociedade como outra, uma associação, né, de pessoas, né? A maçonaria, ela tem um presidente, né? No caso tem 2 vice-presidentes, no caso o presidente seria o venerável mestre, o vice-presidente é o primeiro vigilante, o segundo vigilante seria como se fosse o vice-presidente adjunto, vamos dizer assim, e aí tem o secretário, o tesoureiro, o chanceler,
né, o orador. Então tem vários cargos, mestre de cerimônias, então tem todo os cargos e o processo você assistir uma reunião de condomínio, uma reunião da Câmara dos Vereadores, uma reunião de uma associação de sindicato, ela segue aqueles mesmos trâmites básicos, né? A ordem do dia, né? A leitura da ata. Então essa estrutura, né? E eu hoje estou como secretário, né, da loja Legionários Taibense. O senhor pode explicar um pouquinho quais são os princípios e os valores fundamentais para adentrar na maçonaria? Porque o senhor falou que tem todo esse processo de passar e ver, né, se tem se está enfrentando algum processo jurídico, esse tipo de coisa. Quais são? Não, a pessoa tem que ser um homem justo, né, de bons princípios, então a maçonaria não vai chamar um beberrão, uma pessoa que anda cometendo certas irresponsabilidades, aí vai de todas as, né, não vai colocar uma pessoa ali dentro com esse perfil. Então a virtude, então nós sempre estamos procurando corrigir. A maçonaria ela serve para que a gente corrija os nossos erros, não é para a gente corrigir o erro do outro. Então essa pessoa, ela é seleta, né? A gente procura essa pessoa que a gente vê que é uma pessoa de boa índole, um homem livre de bons costumes. Então ele entra na maçonaria para ele melhorar, ele auto-melhorar. Não é que os maçons vão fazer com ele que ele melhore, não. Ele vai se auto-melhorar. É uma coisa pessoal. Isso. Então a maçonaria, um dos símbolos da maçonaria é a pedra bruta, e a pedra bruta simboliza o homem, o meu eu. Então que como sou um pedreiro, eu tenho que deixar a minha pedra polida. Uma pedra bruta, tornar ela polida, quer dizer, ela é toda esquadrilhada, né, que possa formar, né, uma parede, um muro e assim por diante. Então esses maçons que entram na maçonaria, eles têm que se lapidar para poder na verdade eles representam, nós maçons representamos os tijolinhos da sociedade. Então nós, para construirmos uma sociedade justa, perfeita, livres dos erros, da ignorância, então nós procuramos melhorar, estarmos esquadrilhados, vamos dizer assim, para poder servir à sociedade, né, a sociedade de um modo geral. Como que a maçonaria contribui para a comunidade? Vocês têm projetos educacionais, alguma coisa que envolva a comunidade em geral? Sim, a maçonaria, eu posso dizer que assim, cada cidade, cada região tem as suas prioridades, né? Então, eu posso falar da grande loja de Rondônia, por exemplo, a Glomaron, ela está construindo lá uma casa de apoio, né, gigante lá para acomodar as pessoas que vão ter algum atendimento médico, tudo mais. Então, só que nem todas as maçonarias, nem todas têm condições financeiras para manter. A maçonaria não recebe dinheiro de fora, do governo, nem de fora, são os membros que mantêm ela. Então, o objetivo é sempre a gente tentar, conforme a nossa sociedade, a gente procurar uma melhoria. A nossa Legionários Taibense, na década de 90, ela cria aqui a escolinha São João Batista. Na época não tinha o ensino, os professores não tinham um salário base, né? Enfim, tinha toda uma diversidade, toda uma complicação, e chegou a ter alguns momentos sem aula, e a maçonaria, os maçons naquela época, eles criaram a escolinha São João Batista, que eram para crianças, né? Tipo uma creche, né? de pessoas carentes, e aí eles ficam nessa escolinha, acho que, se eu não me engano, 93
O município reconhece a Legionários Taibenses aqui como uma instituição como é que eu posso dizer agora, fugiu o nome aqui, de utilidade pública, né? E aí é uma das formas. Mas assim, a maçonaria, aí eu posso falar, como dizer, o objetivo da maçonaria é tornar feliz a humanidade. Então, eu não sei o que vai ser, por onde é que você vai andar mais, mas eu vou aproveitar aqui uma deixa. Nós tivemos algumas visitas de alguns alunos, né? Desde o ano passado, nós viemos recebendo, lá na Legionários Taibenses, viemos recebendo alunos, inclusive daqui da ETE, né? Da Escola Técnica Maria Ferreira Martins, como também da Escola Pedro de Alcântara Ramos. Ano passado recebemos alunos do ensino médio, a professora Sheila, minha esposa, levou uma turma lá. Esse ano, duas turmas, dois professores, no caso, duas vezes, né? No caso, a ETE levou alunos para lá com a professora Joelane, para Legionários, e a professora Ayane e o professor Jonathan e a professora Danila, lá da Escola Pedro de Alcântaras, levaram esses alunos, e nas explicações, né? Aqui eu fico meio acanhado, tímido, né? Uma coisa diferente, né? Mas lá a pessoa fica mais fácil, mais à vontade da pessoa falar, e a gente falando, e um dos assuntos abordados foi a Revolução Pernambucana, por exemplo. Então, a Revolução Pernambucana, ela iniciou justamente porque os homens daqui, as pessoas daqui não estavam aceitando, né, a gente manter as mordomias dos portugueses, né, que estavam aí à corte. E a gente pagando, na época pagando, eu digo nós pernambucanos, né, pagando a luz que o camarada usava lá no Rio de Janeiro, né, enquanto aqui estava no escuro. Então, isso aí gerou uma revolução, e aí que é a Revolução Pernambucana, que hoje é uma data magna, que o pessoal faz muita chacota, eu não gosto disso, né? Faz muita chacota com essa data, que é uma data especial, que os pernambucanos deveriam honrar, né? Respeitar muito essa data, né? Pernambuco foi independente, foi um país, né? Um pouco espaço de tempo, sim, mas devido a essa inquietude de não aceitar isso aí. Então, os maçons, junto com os padres, né, também a Revolução Pernambucana é conhecida pela Revolução dos Padres, né, Frei Caneca era maçom, né, e membro da igreja. E assim, quando eu falo Revolução Pernambucana, eu não quero dizer que a maçonaria ela é revolucionária. Não, de forma alguma. Em momento algum você vai ver nos rituais da maçonaria nada pendendo para a revolução, de forma alguma. Agora sim, os membros da maçonaria, os homens, né, que fazem parte da maçonaria, aí esses, por verem que havia uma necessidade, né, devido à questão forçada, você ter que, enfim, ter que altos impostos, ter que mandar para e várias outras coisas de opressões. Então, esses maçons, né, juntamente com esses padres, que também não era a Igreja Católica, que é revolucionária, né, mas os maçons e os padres daquela época, não satisfeitos com aquela situação, sim, aí eles criam isso aí e buscaram isso para o bem da humanidade, né, desses pernambucanos que aqui estavam. E aí tem várias outras coisas que foram acontecendo. A proclamação da República, né, é um ato também. O primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, era maçom. E assim, a história do Brasil, ela se passa dentro da maçonaria, mas aí eu digo, deixo uma aspas, seguinte, não é a maçonaria que ela cria isso, a maçonaria ela está ali, mas os maçons, eles
vão colocando ali aqueles ideais e vendo que naquilo ali fazia mal para a população e procurando ver o melhor para a população, é que eles vê isso. Então, ou seja, esses maçons, os maçons, não a maçonaria. A gente não pode confundir que a maçonaria ela é revolucionária, ou também, como eu falei agora, a Igreja Católica, que ela é revolucionária de forma alguma. Mas os líderes, aqueles homens livres e de bons costumes que ali estavam, não aceitavam aquela forma e quiseram ver o melhor para a sociedade. E aí a questão filantrópica de se ajudar a fazer uma campanha, né? A maçonaria ela trabalha com essa questão filantrópica e assim, é uma questão, às vezes, dependendo da situação, como eu falei da Aglomaron, por exemplo, que é a grande loja de Rondônia, que tem essa casa de apoio lá, que beneficia essas outras pessoas. A maçonaria, ela trata de filantropia não tão abertamente. Algumas coisas sim, abertas, outras mais reclusas. Algumas, a maçonaria, exemplo, às vezes a esposa do maçom, ele não sabe que ele fez ou contribuiu com tal filantropia, com tal campanha, né? E às vezes as esposas, as cunhadas, elas têm uma fraternidade delas que elas também têm essa mobilização. Então, são coisas, como é que eu posso dizer? A maçonaria ela tem essas campanhas. Aqui, posso falar daqui de Itaíba, já trabalhamos com algumas instituições, né, em parceria. Uma procurou a gente fez uma campanha junto com essa instituição, e outra, a campanha já existe e a maçonaria achou por bem fazer uma doação para lá, mas não teve esse alarde de levar bandeira e mostrar e tirar, não, de forma alguma. É uma questão, uma coisa singela, sigilosa, sem tanto alarde, entregou ali, pronto. Então, a maçonaria ela trabalha dessa forma. A grande loja maçônica de Pernambuco, ela tem a gestão atual, ela tem uma casa de apoio lá em Recife, hoje, e atende, né, maçons, familiares de maçons. Algumas pessoas vão para lá quando precisa ir para médico, e alguma necessidade que a pessoa precise se hospedar lá, e a casa lá é mobiliada, de tudo tem. Então é uma questão que a Grande Loja de Pernambuco também faz, né? Então a Grande Loja Maçônica de Pernambuco ela vem também com crescente, né? Também fazendo bastante ações, né? E só soma para a sociedade. Então assim, deixando mais ou menos, então a maçonaria ela tem essas questões filantrópicas e muitas delas não são divulgadas, não há necessidade disso. Sempre ela trabalhou e às vezes é condenada, muitas vezes o pessoal criticam, mas alguns criticam sem ter, por ignorância, né? Por não conhecer a verdade. Então, o senhor falou sobre o sigilo. Muitas das atividades maçônicas são privadas. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre a importância desse sigilo na maçonaria. Bom, eu vou dar um exemplo, que é a questão da escravatura aqui, a abolição da escravatura no Brasil, por exemplo. Que a maçonaria ela teve um papel, né, fundamental. Deixa eu me corrigir, a maçonaria não, os maçons tiveram esse papel. A maçonaria ela não vai tratar disso, mas os maçons, com esses ideais e vendo o bem da humanidade, viu que aquilo ali, por mais que naquela época era uma coisa normal, mas muitos já vinham levantando esse anseio de que o ser humano, a gente tem que respeitar o ser humano, independente de cor. Por isso que a maçonaria tem, né, numa das simbologias, o pavimento mosaico, que são preto e branco, então para mostrar que não há diferença de cores, de raça, de credo, né? E aí a maçonaria ela inicia esse processo, vamos dizer assim, os maçons levantam isso aí
e até conseguir a questão do ventre livre, né? Então, até então não tinha como você começar a dizer que fulano vai ser, a partir de hoje ele é liberto. Então, iniciou, né, do começo. Então, o ventre, então, quem nascer a partir de hoje vai ser, não é mais escravo. Mas isso, imaginem, vou dar um exemplo da nossa cidade. Não vou citar nomes assim, mas assim, imagine nossa cidade, você ter vários senhores, né, que tinham as senzalas, né, escravos, e você saber que tem um grupo ali que se reúne, que é a favor da libertação dos escravos e estão se reunindo. E que não é fechada, que não é secreta, que todo mundo está sabendo. O que era que ia acontecer? Esses senhores iriam deixar prosseguir? Não. Né? Então, usaram esses maçons, usaram esse ambiente, né, fechado, para usar em favor do povo. E aí, luta, vai ver isso. E é bom que se diga também que alguns maçons também tinham escravos. E houve, com certeza, alguma indiferença. Né? Se eu tenho um escravo, você quer libertar meus escravos? Eu não vou achar legal, você é meu irmão, vai tal. Então, houve tudo isso aí. Então, assim, não foi uma coisa do dia para a noite, não foi uma coisa simples, rápida, né? Mas houve isso aí e precisou desse sigilo para que se fizesse isso. Porque se fosse uma coisa aberta, não tinha sido feito, né, ao longo Então, assim, são algumas coisas. A história do Brasil, ela se passa pela maçonaria, né, e a maçonaria nunca reivindicou isso, nunca correu atrás. Eu não estou aqui falando em nome da maçonaria, estou falando de meu nome, né, aqui é um ponto de vista meu, né, de Odonis Cordeiro Ramos. Eu não posso falar sobre a maçonaria, em nome da maçonaria. Em nome da Legionária Taibense eu também não posso falar. Hoje, quem pode falar em nome da maçonaria é o venerável mestre, que é José William, né, nosso venerável mestre. Ele é que pode falar em nome da Legionária Taibense. Então, eu estou falando aqui como meu ponto de vista. Né? Eu acho, não sei se consegui responder a sua pergunta. Acho que sim, acho que nossos ouvintes entenderam bem. Mudando aqui um pouquinho, quero perguntar sobre as vestimentas. As vestimentas têm algum significado para vocês? E sobre os símbolos maçônicos, quais são os principais símbolos? As vestimentas, as vestes, né? Então, nós temos, ao iniciar, nós usamos um avental branco, né, simbolizando a pureza, né, ali que você está limpo, né, que suas ações, seus atos, né, são limpos, são puros, né, e aí vai passando. Então, ele tem uma beta para cima, né, uma abazinha para cima, simbolizando como se aquele avental ali fosse uma sacola, uma bolsa de utensílios, né. E aí, quando ele passa para companheiro, ele já baixa aquela betazinha ali, como simbolizando que os instrumentos já estão ali. Ele não está pegando tanto conhecimento. Então, ele, no período de aprendiz, ele está captando, né, essas informações, aprendendo. E aí permanece branco. E depois muda, né, quando passa para mestre, já muda o avental. Então, o avental, ele expressa os graus. Tem um colar que é os cargos que cada um está ocupando, né, ali. Falou sobre os símbolos, não sei se eu estou esquecendo, sobre os símbolos. Então, nós temos o esquadro, né, o compasso, a régua de 24 polegadas, temos a pedra cúbica, a pedra polida, a pedra bruta. Falei sobre a pedra bruta, né, que representa nós, né, que nós, quando iniciamos na maçonaria, nós somos tratados como uma pedra bruta. Então, nós que vamos lapidar aquela pedra. Então, simbolicamente, aquela pedra representa o meu eu. Né? E aí, até tornar ela cúbica, né, e depois polida. Aí temos o esquadro, por exemplo. O esquadro, ele representa retidão, 90 graus. Né? Então os símbolos da maçonaria são todos voltados para construção,
né? A alavanca, né? O maço, o cinzel, que faz parte. Então, são instrumentos que estão ali, que são, simbólicos, né? Para mostrar aquilo ali. E a maçonaria, por defender a liberdade, igualdade e fraternidade, então essa parte da igualdade, então mostra que todos ali iniciam daquela forma. Então não importa se o camarada é um pedreiro, profissão, serviços gerais, um médico, um juiz, um prefeito, um senador, um presidente da república, ele vai iniciar como aprendiz, normalmente como os outros demais, todos iguais, simbolicamente. Né? Então, lógico que nós sabemos, né, que a simbologia é essa, então tornar todo mundo igual. E aí, e é bom que se diga, a maçonaria, ela aqui na nossa loja, aqui em Itaíba, temos a loja simbólica. Loja simbólica são as lojas maçônicas, que são dos 3 graus, os primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre. Então, como você está falando aí da simbologia, eu acho que encaixa aí também. Então, a maçonaria, ela passa por esses 3 graus. Apesar que tem outros ritos, né, o rito que nós praticamos aqui em Itaíba é o rito escocês antigo e aceito. E nós temos esses 3 graus. Então, o maçom, quando ele chega ao terceiro grau, ele chega na plenitude da maçonaria simbólica. Está pleno ali. Então, eu gosto de enfatizar que o grau de mestre talado, que mestre talado seria aquele mestre, o maçom que é mestre, que é eleito como venerável mestre. Então, ele passa por uma cerimônia, né, também, que tem sinais, toques e palavras, e ele não é tido como grau, mas vamos supor que seja um grau. Então, ele passa a ser mestre instalado. Então, como se fosse a plenitude do grau simbólico. E existem os graus filosóficos, né, que no rito escocês antigo e aceito vai até o 33. Né, e outros ritos, o rito York, também até o 33, mas tem outros ritos que vai até o 90 e tanto, tem outros que é até o 13, enfim, depende do rito. Mas, na verdade, esses ritos, esses graus, são filosóficos, você se aprofundando mais, estudando melhor os 3 graus que você já passou, vamos dizer assim, conhecendo, se aprofundando mais sobre eles. Né? E o interessante é que, às vezes, as pessoas, os leigos, acham assim, fulano... do grau, tu é mestre, do grau 3, né? Então você não, então falta muita coisa para você saber sobre o que é maçonaria, né? Ainda falta 30 graus para você saber o que é maçonaria. Não, de forma alguma. Quando ele chegar ao grau de mestre, ele chega na sua plenitude. O interessante, exemplo, na cerimônia para mestre instalado, a pessoa pode ser, só fica só presencia, só assiste a cerimônia de mestre instalado, que é como se fosse a posse do venerável mestre. Só quem é mestre instalado. A pessoa pode ter o 33º grau. Se ele não for mestre instalado, ele não assiste a cerimônia de mestre instalado. Então, assim, isso eu quero mostrar aí às pessoas que, às vezes, o pessoal não desconhece, né, por desconhecer a maçonaria. Então, começam a tirar conclusões e, às vezes, equivocadas, achando que o 33º é o maior grau daquele rito ali, certo. Mas existem outros ritos, outros graus, e, assim, a maçonaria, o objetivo dela não é você estar ali buscando o grau maior, mas o aperfeiçoamento daquela pessoa. Então, esse é o fundamento, né? E, como eu disse, tornar feliz a humanidade. Então, tentando corrigir seus erros. E, enfim, acho que resume um pouco isso. Sim. Eu vou pedir licença para o senhor para falar um pouco com os nossos ouvintes. Se vocês estiverem escutando algum barulho externo, qualquer barulho, nós gravamos nosso podcast na escola, então é normal que tenham alunos circulando pelos corredores, o sinal tocando e etc.
Bom, eu queria perguntar também se existe a maçonaria feminina. E se os maçons eles têm algum gesto, algum cumprimento secreto, como que é? A maçonaria, a maçonaria ela é formada por homens, né? Ela inicia assim, até então, como foi dito, o primórdio, o nome maçom é do francês, que quer dizer pedreiro. Então, era um trabalho muito árduo, pesado, para que uma mulher executasse esse trabalho. Então, às vezes o pessoal confunde e dizem que a maçonaria é machista ou não quer a maçonaria, a mulher, não, de forma alguma. A maçonaria respeita e muito a pessoa da mulher. Mas existe sim a maçonaria feminina em outros países, né? Inclusive não é aceita, né, pela maçonaria regular, a gente não reconhece, né? Existe também a maçonaria mista, né, que seria homens e mulheres, mas assim, o meu ponto de vista, eu tenho que falar por mim, né? Eu não sou a favor dessa parte, né, da mulher, por conta de todo o significado, né, o que expressa ali, não privando a mulher disso, não, de forma alguma, mas é uma coisa que é incompatível, de uma certa forma, no meu ponto de vista. Como eu disse, se a maçonaria são formados por maçons, que significa pedreiros, então não há como você imaginar uma mulher, naquela época, cortando uma pedra, né, carregando uma pedra, enfim. Então, é um trabalho muito árduo para que se fizesse isso. A maçonaria, ela tem as ordens paramaçônicas, tem as Filhas de Jó, tem o arco-íris, tem a Estrela do Oriente, tem, como eu falei, aqui em Itaíba nós temos as acácias, né, que é as cunhadas, né, as esposas dos maçons, nós chamamos de acácias. Então, mas as Filhas de Jó têm o ritual delas, tem a prática delas, é uma ordem paramaçônica, uma ordem, não é maçom, não é, o maçom acompanha, né, mas que não seria filhas de maçons e outras pessoas, né? Já o arco-íris, também tem seus rituais, tem suas reuniões ordinárias. A Estrela do Oriente, que são adultas, mulheres adultas, né? O arco-íris e as Filhas de Jó são jovens, né? São jovens, assim como os demolês também são jovens, até 21 anos. Então, existem essas ordens paramaçônicas. No Grande Oriente do Brasil existe a APJ, que também é uma organização paramaçônica mista, de jovens, meninas e meninos, né? Mas só no Grande Oriente do Brasil. Então, ou seja, a mulher ela tem esse papel, né? É fundamental para o funcionamento da maçonaria. Aqui nós temos muita ajuda das nossas cunhadas, ela que, além de apoiar os maçons, seus maridos, né, elas ajudam na parte filantrópica, ajudam numa alimentação que é feita, enfim, elas sempre estão engajadas com a gente. E assim, o maçom que é casado, a pessoa que é casado e é chamado para a maçonaria, ou que ele pretende entrar na maçonaria, como eu falei lá no começo, e deseja entrar e é aprovado, então nessa sindicância que é feita aqueles questionamentos, aquelas perguntas, é conversado com a esposa dele. Se ela não aceitar que ele entre na maçonaria, ele não entra. Então é respeitado o convívio familiar, é respeitado a opinião da mulher. Então a mulher, ela foi tirada da costela do homem, segundo a Bíblia, não à toa, mas para andar do lado do homem, né? Não é da cabeça para ser superior, nem dos pés para ser inferior, mas do lado para acompanhar, auxiliadora, como diz a própria Bíblia.
Então, acho que eu esqueci de responder alguma coisa. Não, acho que não. Agora a gente vai fazer só mais uma pergunta, a última pergunta para encerrar. Então, sobre a Ordem de Molay. Qual é a ligação da Ordem de Molay com a maçonaria? Quem pode participar? Qual é a idade que se começa? E aí, depois do senhor responder, o senhor pode fazer as considerações finais para a gente encerrar o episódio de hoje. A Ordem de Molay, a ordem que iniciou em 1919, né, nos Estados Unidos, Frank Sherman Land, que era um maçom. A maçonaria, ela trata de Jacques de Molay, né, nos graus filosóficos, vai falar sobre Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre templário, né, como é que eu posso dizer? Como se ele fosse o presidente dos templários, né, para ficar melhor de entender. E ele foi executado, né, na França. E aí a forma que foi, que eu não vou me estender para isso, mas a forma que ele foi morto, né, e não traiu os companheiros, e isso tornou ele um mártir. E a maçonaria, né, pega essa história, né, e inicia em 1919 nos Estados Unidos, com um jovem, né, que perde os pais, e o maçom, ao ver esse jovem, né, sem os pais, e vendo a necessidade, via que outros jovens também estavam passando por essa necessidade de ter um acompanhamento. Então inicia-se aí a Ordem de Molay, uma organização, e aí ela se espalha por todo o planeta, né? Aqui no Brasil chega em 1980, aqui em Itaíba chegou em 1996, né? O qual eu fui um dos fundadores do capítulo Itaíba da Ordem de Molay, em 277. E é uma instituição de jovens, inicia aos 12 anos, né? Sai aos 21, tem esse período aí, e é um período que é acompanhado pelos maçons, né? Eles estão ali fazendo as reuniões periódicas, aqui é de 15 em 15 dias, né? Aos sábados à noite. Então eles fazem essas reuniões, e assim, são jovens que defendem 7 virtudes, né? E eles buscam manter, né, cumprir essas 7 virtudes, as virtudes cardeais de Ordem de Molay, que se chama amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Então são essas as virtudes de Ordem de Molay, e eles estão instruídos dessa forma. Então tem o presidente, tem o vice-presidente, aquela mesma tem um secretário, tem um tesoureiro. Então isso aí eles já vão sabendo administrar, né, falar em público. Então tem todo um acompanhamento, né, da maçonaria, dos maçons vão acompanhando, que a maçonaria ela abraçou essa causa, né, e vem dando muito certo aqui no Brasil. Bom, muito obrigada por esse episódio. Eu tenho certeza que o senhor esclareceu várias dúvidas dos nossos ouvintes, foi muito legal, foi muito interessante. Eu queria que o senhor fizesse os agradecimentos finais e que falasse alguma coisa sobre a maçonaria ou deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes para a gente encerrar. Bem, eu já peço desculpa pelo meu nervosismo, né? A pessoa falar ao público é uma coisa, aqui você fica ali meio amarrado, fica meio tímido, né? Não é um ambiente favorável para mim, né? Eu fico meio acanhado, mas agradeço o convite, né? Convite do professor José Antônio, seu professor Gleiner, aqui pela Escola Técnica, e assim, sinto feliz de ter sido chamado, né?
queria estar mais preparado, né, para poder falar melhor, né, mas enfim, o que eu posso dizer é que se as pessoas pregassem mais a igualdade, respeitassem, né, os outros com essa igualdade, né, praticassem a fraternidade, né, nós seríamos mais livres, né, seríamos melhores pessoas. Então, a maçonaria ela vem norteia o cidadão para o bem. Eu digo que quando a pessoa entra na maçonaria, a chance dele dar errado na vida é muito difícil. Pode dar, por escolha dele, né? Mas o objetivo é você, sendo um católico, você ser o melhor católico. Você sendo um espírita, você ser o melhor espírita. Você sendo um judeu, você ser o melhor judeu. Então, a maçonaria, ela faz com que você, se é para me lapidar, se eu trato eu como uma pedra bruta, um eterno aprendiz, que vou tentar melhorar, então a tendência é eu ser um melhor professor, um melhor profissional em qualquer área, né? A melhor pessoa, o melhor pai, o melhor filho e assim por diante. Então, que a gente pudesse ser mais, respeitassem, né? Acho que antes da gente criticar alguma coisa sobre a maçonaria ou o maçom, a gente procurasse entender. A internet tem muita coisa positiva e negativa, mas tem coisas que não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido, é só você olhar para quem são os maçons. Veja quem são os maçons da sua cidade, né, outros maçons que você conhece, e veja qual é o trato deles, qual é a índole deles, como é que eles se comportam na sociedade, como é ele com a família, como é ele no profissional. Então você vai saber daí quem é a maçonaria, né? Então, assim, com isso eu não quero dizer que o maçom não erra. Eu não posso dizer também que o maçom que erra, a maçonaria é aquilo, não. Mas muitos maçons, né, muitas pessoas aí, a gente vê o trato, a forma, então espelha muito daquele ambiente que está. Então nós temos pessoas, né, muito boas no nosso meio, né, no meio maçônico, e às vezes a sociedade, as pessoas por ignorância, desconhecimento, usam isso, mas seria muito bom se a gente tratasse o outro como igual, e aí eu falo em geral mesmo, e fraternidade mesmo. O meu irmão não é só o irmão da igreja, né, da qual pertenço, né, da instituição que eu pertenço, mas sim a todos, né, a todos. E aí eu acho que é isso, falta muito à sociedade hoje ter isso, né, ter esse olhar, se dirigir ao outro com respeito ao ser humano. É o que eu posso dizer no momento. É isso, e agradeço mais uma vez a todos. Bom, então assim nós encerramos o nosso episódio. Muito obrigada aos ouvintes por terem, né, prestigiado esse episódio conosco. Muito obrigada mais uma vez ao Sr. Odonis por estar aqui, tirando nossas dúvidas. E eu esqueci. Mas em todos os aplicativos que vocês costumam ouvir podcast, assine o nosso podcast, continue escutando e até o próximo episódio. Tchau, tchau.